Glória a Deus. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui essa noite. Deus tem falado muito conosco por esses dias. Vamos continuar louvando ao Senhor e sabendo que Ele vai nos buscar, que nem nós cantamos agora há pouco. O Senhor, Ele vem na sua glória buscar a sua noiva. E essa promessa, ela é real, ela é verdadeira. E por isso nós cantamos e nos reunimos esperando o noivo, amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez, Senhor. Engrandecemos o teu santo nome. Papai querido, obrigado, porque nós temos um rumo, nós temos para onde ir, nós sabemos que nosso caminho é o céu, porque assim o Senhor prometeu, e o Senhor prometeu que vai buscar a tua noiva, Senhor, e nós, Senhor, estamos aqui com o coração ansioso, Senhor, aguardando o seu retorno. Paizinho Santo, sabemos que todos os sinais já aconteceram, Pai. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem mostrado e dado a última chance para aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Mas, Senhor, nós queremos ser instrumentos, Senhor, de Ti nesta terra. Nós queremos, Senhor, contar novidade de vida. Nós queremos declarar boas novas para aqueles que não te conhecem, Pai. Para que nós possamos todos cantar aleluia, aleluia no reino dos céus. Assim, Paizinho Santo, nós te pedimos essa noite. Ser conosco, fala conosco através do teu Espírito Santo, como o Senhor tem falado desde a hora que o Senhor começou aqui a receber a nossa adoração e o nosso louvor, Pai. Continua falando conosco, Senhor, Pai, e atenta, Senhor, os nossos ouvidos, que a nossa atenção esteja totalmente para a tua palavra nesse momento. Por isso eu te peço, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz com Jesus aqui, amém? Amém, glória a Deus. Antes de eu começar, eu tenho um recadinho para vocês. No dia 9 de agosto, daqui 2 domingos, nós vamos ter um culto especial que será para o Dia dos Pais. E eu gostaria que vocês convidassem quem é papai para vir assistir uma palavra muito especial. Eu convidei o nosso querido pastor Max, que todos aqui conhecem, gostam muito dele. Eu convidei para vir trazer uma palavra de paternidade, porque a maioria de nós já ouviram um bom conselho dele, né? Então eu convidei para trazer essa palavra no Dia dos Pais. Então convide aquela pessoa que ainda não seja seu pai sanguíneo, mas seja alguém que você considera como pai, seja alguém que você sabe que tem um chamado à paternidade. Convide. Nós teremos um culto especial. E em setembro, nossa igreja sobrevive mais um ano, amém? Setembro também, segundo domingo de setembro, nós teremos um culto especial, que é o culto do nosso segundo ano nesse local, né? Até aqui o Senhor nos ajudou, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra, né? Domingo passado, o irmão Diogo, ele pregou sobre a mulher samaritana. Ele falou sobre aquele momento em que aquela mulher tem um encontro com Jesus no poço, e a partir dali ela se deixa sarar, ela se deixa tratar. E eu achei muito interessante, porque ele foca muito na questão de que ela sai para pregar o evangelho para outras pessoas imediatamente. Assim que ela ouviu a voz do Senhor, que ela entendeu o chamado, ela foi avisar a cidade toda. E eu achei muito lindo, porque tem um outro ponto também, que eu quero pegar o gancho dele aqui antes de começar a minha palavra, aonde o irmão Diogo também disse: deixe as coisas antigas, deixe as coisas entulhadas, desentulha. Vocês lembram? Ele falou até sobre trocar, ele andou doando roupa e ganhou umas roupas novas. Então, assim, tem algumas coisas que a gente também precisa desentulhar, mas não só do guarda-roupa, mas do nosso coração. Nós, às vezes, guardamos mágoas, guardamos um monte de coisa que vai ficando ali, até criando ranço, e a gente não vê o que o nosso grande rei tem feito por nós. Então, nós precisamos ter esse novo olhar, né? Ouvir a palavra e obedecer. Ouvir a palavra, aquela mulher samaritana, ela ouve Jesus.
E ela obedece fazendo o quê? Chamando mais pessoas. Por que eu falo obedece? Porque ali em Marcos 16:15 fala o quê? Ide por todo o evangelho e pregar a toda criatura. E essa mulher, ela ouve a voz do Senhor e ela vai e sai pregando. Ela também ela carregava coisas antigas, mas ela deixou tudo para trás. Ela era uma mulher que tinha, ela era muito julgada por ela ser uma mulher solteira, por ter tido vários maridos, que nenhum era dela. Então ela já vinha com uma bagagem pesada. Mas quando ela ouve a Cristo, ela deixa tudo, até um cântaro de água, ela deixa tudo e vai pregar o Evangelho. E pensando nisso, a primeira pergunta é: qual é a vontade do Pai para nós? O que Jesus espera de nós? Qual é o chamado de Jesus para nós? Nós sabemos. Ele veio na terra, ele andou por vários lugares, ele pregou para muitas pessoas, ele falou do reino de Deus, ele apontou o céu que é o caminho. E muitos que o seguiram, que depois viraram apóstolos, também seguiram a mesma pegada. E até hoje nós, chamados cristãos, os que seguem Cristo, continuamos também na mesma pegada. E glória a Deus por isso, porque nós sabemos para onde nós vamos. Nós acabamos de cantar aqui: ah, Jesus, nós vamos cantar juntos na Nova Jerusalém. O Senhor vem nos buscar, o Senhor vai nos levar. E essa promessa é fiel e verdadeira. Aleluia, amém? Glória a Deus. Então, Deus, ele me chama para pregar o Evangelho e levar esse amor de Deus para todas as pessoas que eu conheço. Nós não precisamos fazer igual Jesus fez, de cidade em cidade, mas nós podemos começar do nosso ladinho, no meio da nossa parentela, da família, dos vizinhos. Sabe? Esse céu, ele só vai ser real se nós e aquele que nós amamos estiver conosco. Porque eu não consigo imaginar eu no céu feliz e alguém que eu amo indo para o inferno. Eu não consigo. Minha cabeça não entra. Então eu oro por aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Eu oro por aqueles que ainda não ouviram falar, ou se ouviram, foram feridos por pessoas na igreja. Hoje de manhã eu recebi uma visita de uma jovem de 18 anos, uma parente. Ela disse: ah, tia, eu não vou nem na igreja católica e nem na de crente, porque eu já vi muita coisa errada. Eu disse para ela: filha, você está olhando para pessoas, você tem que olhar para Deus. Só Ele é perfeito, só Ele é fiel e só Ele é verdadeiro, amém? Então nosso olhar não tem que estar para pessoas, o comportamento, porque cada um de nós está numa caminhada com o Senhor, cada um de nós tem uma coisa a ser tratada com o Senhor, e é o Senhor que trata, porque Ele fala: venha como está. Ah, eu não vou porque eu ainda tenho isso. Ah, eu não vou porque eu ainda fumo. Ah, eu não vou porque eu sou dependente químico. E daí? Jesus pode todas as coisas, amém? Amém. Então, nós precisamos começar a mostrar para aqueles que ainda não conhecem Jesus, que Jesus não é essa pessoa religiosa. Não, eu vou esperar eu melhorar para eu poder ir para a igreja. Não, vê como você está. O amor de Deus vai te transformar. Não espere muito das pessoas. O máximo que nós podemos fazer como ser humano é levar a palavra, mas a transformação ela vem do Senhor, amém? Então eu começo a entender que Deus me chama para pregar o Evangelho, Deus te chama para pregar o Evangelho, e eu não falo para ter uma retórica, uma oratória, mas falar assim: olha, Jesus te ama, Jesus mudou minha vida, pode mudar a sua também. Existem situações em que eu estava que só Jesus pode mudar. Sabe? Você falar do seu testemunho de vida. E aí a gente fica vendo hoje
Eu acho que não precisa nem mais ligar a TV. Eu acho que poucas pessoas ligam a TV. Eu ainda sou da época do jornal. Eu amo assistir jornal de TV. Café da manhã, almoço. Mas se a gente pega nosso celular ali, você vai ver notícia. Gente, Jesus está voltando. Só não acredita quem não quer. Porque quando a gente olha como o mundo está no avesso, a gente entende, olha, o Senhor lá, no livro de Mateus, do 22 até o 28, ele vai falar só sobre isso, sobre a grande tribulação que nós estamos vivendo agora. E talvez a gente pense que dá tempo ainda de chamar alguém. Essa mulher, ela ouviu e obedeceu. E quando ela ouve a voz do Senhor e ela obedece, qual que foi o jeito dela obedecer? Ela deixou as coisas antigas, ela deixou o ranço, ela deixou o peso, e ela foi falar a novidade de vida para todos. Aqueles que criticavam, que apontavam o dedo, aqueles que discriminavam ela não importou, ela foi, olha, tem um profeta aqui. E as pessoas ouviram. Essa foi a primeira evangelista na época de Jesus que ouviu e foi contar. E uma cidade inteira entendeu aquele chamado. A cidade inteira ouviu ela e obedeceu e foram até Jesus. E eu fiquei assim, pensando, analisando, Senhor, aquela mulher foi curada. Como que eu vou ser curada? Obedecendo, ouvindo a voz. E também, para eu ser curado, eu preciso também falar desse amor de Jesus que me curou e pode curar todos. Eu era uma pessoa totalmente improvável antes de conhecer o Senhor, e eu já conheci o Senhor adulta, madura, mãe de 2 filhos adolescentes, assim que eu conheci Jesus. Então, eu começo a entender que esse chamado de Jesus para nós pregar o Evangelho, ele não é difícil. É um bate-papo ali com o seu vizinho, é um chá da tarde ou um churrasquinho que você inventa, alguma coisa e chama. E vai falar de quanto Deus tem transformado a sua vida. Essa mulher, ela diz assim, olha, eu encontrei um profeta que falou tudo sobre a minha vida. E é muito lindo a gente entender que quando Jesus ele entra na nossa casa, ele resolve as coisas. Resolve. Na nossa casa, quando Jesus entra, tem paz. Na nossa casa, quando Jesus entra, resolve os problemas. Na nossa casa, quando Jesus entra na nossa vida financeira, que nem o irmão acabou de pregar aqui, resolve tudo, até a nossa vida financeira, porque aí não nos falta nada, porque Ele é fiel a quem é fiel com Ele, amém? Mas porém, muitas vezes, nós também somos como Jonas. Muitas vezes nós temos esse chamado, mas ao invés de nós irmos para Nínive, nós vamos para Tarso. Nós vamos sempre para o oposto. Aquele povo ali não é crente, eu não vou nem perto. Não fala nem minha linguagem mais. E daí? Mostre quem você é de verdade. E a partir dali a gente começa a entender. Nós sabemos que Jonas, ele não ouve esse chamado de Deus, e por ele não ouvir esse chamado de Deus, ele evita a direção boa, perfeita e agradável que Deus deu para ele. Mas ele tinha o quê? Coisas velhas no coração. Ele tinha ressentimento. Para quem não sabe, o povo de Nínive havia perseguido e aprisionado e matado muito do povo de Jonas. Então Jonas, ele carregava uma raiz de amargura no coração dele. Então quando Deus chama eu pregar para aquele povo lá, que matou meus parentes, eu não vou. E o Senhor, antes de curar, salvar aquele povo, o Senhor queria salvar Jonas. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes nós achamos assim, toda igreja fala que a gente tem que pregar para o outro, tem que fazer evangelismo. Mas eu não estou falando nem para você pregar para ninguém diferente, eu estou falando de você ir para Jerusalém, ir para a Nova Jerusalém, ir para o céu, se todos aqueles que você ama, que
que você tem aqui em consideração, que você tem amizade, se eles vão com você também. Sabe? Nós muitas vezes vivemos um evangelho egoísta e nem percebemos. Ah, já estou salvo. O mínimo que nós podemos fazer é levar a palavra. Porque não é nem por força, nem por constrangimento, a palavra diz, mas é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai convencer a pessoa. Mas nós temos a obrigação de dar o nosso testemunho de quem somos, da onde nós viemos, da onde o Senhor nos tirou. Eu lembro muitas vezes de testemunho. Hoje a Graciela não está aqui com o Diogo, eu creio que eles estão na chamada, e ela sempre fala: eu nasci na igreja e eu era desviada dentro da igreja. Então o fato da pessoa estar dentro da igreja não quer dizer que ela está servindo a Cristo. Ela converteu sim, já quando ela estava mais madura. Mas quando eu olho para Jonas, que não obedece o chamado do Senhor, ide por todo o evangelho, ide por todas as terras, por toda a cidade, pregar o evangelho. Eu não preciso ir tão longe. Eu posso começar na minha casa. Eu posso começar no meio dos meus amigos. Eu posso começar no meu trabalho. Eu posso começar sim, enquanto dá tempo. Porque nós ainda, graças a Deus, ainda podemos andar com este livro na mão. Nós ainda podemos falar do evangelho. Vai chegar o dia, e está próximo, que até isso aqui será proibido. Então nós precisamos entender que Jonas, ele não obedece a Deus, e ele acaba caindo no mar profundo, e ele acaba entrando num lugar que ninguém poderia tirar, dentro da barriga de um peixe. Eu imagino aquelas águas obscuras, dentro da barriga de um peixe, não tem luz, deve ter ácido. Então eu imagino o estado deplorável que Jonas esteve. Ao invés dele ir para Nínive, ele vai para Tarso. E muitas vezes era tão simples ele obedecer. Porque quando a gente ouve e obedece e fala do amor de Deus, na nossa casa vai haver paz. Na nossa casa vai haver alegria. Vai haver Jesus. Jesus, ele move e muda todas as coisas. Aquele lugar obscuro, ele vai virar um lugar de luz. Eu lembro um certo tempo que eu fazia a célula aqui na minha casa, com a minha irmã e com o meu cunhado, que hoje moram em Sinop. E com o tempo o filho dele também começou. A gente sentava na minha garagem ali. Toda segunda-feira eu fazia um chá, porque eles reclamavam que café à noite tirava sono. Eu fazia um chá, um biscoito e sentávamos. E quando eles foram embora para Sinop, eles continuam crendo no próprio Deus, que foi pregado para eles. Então eu vejo assim que eu nem pisei para fora. Eu chamei e eles vieram. Um dia, falei: olha, vamos reunir para a gente orar? Porque tem um grande gancho que a gente faz o seguinte: sempre vai ter alguém que vai pedir para você: ora por mim, hoje eu não estou bem. E você ora. E depois você fala: olha, tal dia eu vou ter uma reunião de oração lá em casa. Vou fazer um lanchinho para nós, vai lá. A pessoa vai ver a mudança da sua vida, ela vai ver o seu testemunho. E por que eu estou falando isso? Porque, amados, não tem mais como nós acharmos que ainda vai demorar 100 anos, 1000 anos, não. Pode ser agora, pode ser hoje, pode ser amanhã. Jesus está voltando. Aleluia, glória a Deus. Então eu preciso entender que a meu lugar, a minha casa, o meu trabalho, ele vai ser um lugar de paz. E as pessoas, ao entrar em nossa casa, vão se sentir seguras. Porque às vezes a pessoa entra na nossa casa e fala assim: olha, eu entro aqui, eu tenho uma paz. Eu entro aqui, eu sinto o amor de Deus. E é isso mesmo. E isso é Jesus na nossa casa. Não é porque nós somos bonzinhos, não. É
porque Jesus entrou. Nós abrimos a porta e Ele entrou e ali Ele permanece. Amém? E aí eu fico pensando assim, o que é que tem nos impedido de falar do amor de Deus? Pastora, você raramente fala sobre isso. Por que você hoje está batendo muito nessa tecla? Porque eu tenho ficado muito preocupado, não com a nossa congregação, mas com as pessoas que estão indo para o inferno lá fora. Amigos nossos, conhecidos, parentes, indo para um caminho de morte. Eu fico pensando assim, que quem de nós que conhece a verdade, que conhece a Cristo, fica feliz ao ver um ente querido que morreu sem salvação? Poucos dias nós perdemos um irmão aqui da igreja, mas glória a Deus, aleluia, 2 meses antes ele desceu as águas. Aleluia. E aí nós ficamos felizes porque ele faleceu, mas nós sabemos aonde ele está com o Senhor. E isso é uma alegria. Agora, quão pesado seria se o irmão estivesse convivendo conosco e não tivesse batizado, não tivesse aceito Jesus? Como é que nós ficaríamos? E aí, não é só aqui dentro da igreja, eu falo lá fora. Aquele amigo, sabe? Que você gosta, você tem em consideração, colega de trabalho, que às vezes você não fala porque ele já tem a religião dele. Não, eu não estou falando de religião. Eu estou falando do amor de Deus. Eu estou falando de nós falarmos de Jesus para essas pessoas, sabe? Eu não ficaria feliz. Esses dias atrás eu estive lá em Sinop, no último dia para vir para cá, para Cuiabá. Eu fiquei muito feliz porque a rede de jovem de lá da igreja Assembleia de Deus foram fazer uma visita para meus netos. Eles chamam de visita. E eu vi a alegria do meu filho preparando as coisas para receber. Mãe, me ajuda no cachorro-quente? Ajudo, faço. Fui fazer cachorro-quente, aí ele achou que estava pouco, ele foi na padaria, comprou um bolo de queijo passar, aí ele volta de novo, traz mais um bolo de chocolate e ficou. Eu vi aquela alegria dele de saber que a igreja, o grupo de jovens, estava indo lá na casa dele para falar do amor de Deus aos filhos dele. 2 adolescentes que estão hoje, conhecem a palavra de Deus, conhecem Jesus, mas eles não estão indo aos cultos porque existe uma visita, né, cada 15 dias. E os dias que não tem visita, não tem culto. E aí essa rede de jovem vai lá com violão e cantam, louvam, falam do amor de Deus, oram com aquele jovem. Foi a coisa mais linda. Encheu meu coração, encheu o coração dos meus netos, que faz tempo que não tinha esse acolhimento da igreja. Eu fiquei muito feliz com aquilo, e aquilo encheu meu coração. Eu falei, já vou copiar isso para a nossa igreja, vem? Nós vamos fazer esse movimento, nós vamos visitar aqueles que faz tempo que a gente não vê. A gente vai visitar aqueles que estão desanimados, cansados, e nós vamos visitar sim aqueles que nem conhecem o Senhor. Não custa, não vai demorar muito, mas nós vamos criar esse projeto aqui, porque o Senhor tem chamado e está dizendo, corre que eu tenho pressa. A palavra do Senhor na minha vida sempre foi essa, corre, eu tenho pressa. Não fica parado, desperta. E eu fico pensando aqui que foi um momento muito poderoso ali na casa do meu filho Tiago, lá em Sinop. Foi um momento muito especial da presença de Deus. Lá no grupo amanhã eu vou baixar umas fotos para vocês verem. Tem até um pequeno vídeo, bem pequeno. Foi tremendo o que aconteceu. E sabe o que dependeu? Da boa vontade. Uma pessoa com violão e o resto todo junto cantando a mesma voz, falando, você é especial, o Senhor te ama, o Senhor tem saudade de você. Sabe, isso tocou muito. E aí eu vim pensando assim, quantas pessoas estão nessa dormência espiritual? Quantas pessoas não entendem esse chamado do Senhor para resgatar pessoas?
Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 6. Provérbios capítulo 6. Enquanto eu comecei a conversar com o meu Senhor a respeito dessa dormência espiritual, o Senhor me entregou esses versículos. Provérbios capítulo 6, eu vou ler a partir do capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 6. Aonde Salomão vai trazer um grande ensinamento. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento, ó preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Até aqui. Quando eu falei para o Senhor sobre dormência espiritual, o Senhor me falou sobre a preguiça. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos tão ocupados, com tantas coisas desnecessárias, que nós, quando a gente para, ai que preguiça, não saio de casa hoje, não faço mais nada, não. E o Senhor vai dizer aqui, olha, presta atenção na natureza, presta atenção nos animais, as formiguinhas. No tempo do estio, elas correm, elas guardam alimento, elas não passam fome. E nós temos visto pessoas passando fome espiritual. Nós não precisamos dar o pão, a comida, mas nós precisamos dar o alimento espiritual, que é a palavra. O mínimo, Jesus te ama e te espera. Nós precisamos começar a olhar as pessoas próximas de nós. Ah, eu tenho um parente que é de tal religião, mas não importa, só fala do amor de Deus, não fala de religião. Fala de quem é Jesus na sua vida. Fala, olha, eu vi esses dias, não está aqui na minha palavra, mas eu vi agora na mídia, essa moda que está tendo aí de farmar. Aí o rapaz, mas ele estava gravando um vídeo, era uma brincadeira, com um menino jovem, um cristão. E aí o rapaz vai e pergunta para ele, olha, se eu tomar seu telefone é roubo? Ele falou, é. Se eu pedir é roubo? Ele falou, não, se pedir não é. Aí ele falou assim, então me dá seu telefone. Ele entregou. Aí a pessoa fala para ele assim, eu só devolvo o seu telefone se você farmar a hora. Aí ele falou assim, não, você conhece Jesus? Essa foi a resposta do jovem para aquela pessoa que estava fingindo que era ladrão. Você conhece Jesus? O rapaz falou assim, conheço. Você quer aceitar ele como seu Senhor? O rapaz ficou sem graça. Ah, era uma brincadeira, era só você farmar a hora, não sei o quê. Ele falou assim, aceitar Jesus é farmar a hora. Tipo, na sua linguagem. Entenda! Até o jovem numa situação que poderia correr, mas ele tem alguém com ele, Jesus. Aleluia! O Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. O bandido não ficou ali intimidando ele. Ele sabia quem ele era. Ele disse para o jovem, isso é farmar a hora, aceitar Jesus. Muitas vezes tem jovens que estão pregando o Evangelho enquanto temos ainda aí a dormência espiritual, porque não teve ninguém que falou para eles. Não tem vergonha de falar do amor de Deus. Agora muitos que estão na dormência não tem vergonha de ficar lá fazendo aquelas brincadeirinhas bobas, bem bobinha mesmo. Sabe? Então, quando eu começo a olhar aqui, Jesus falando, o próprio Deus falando na palavra,
através da boca de Salomão, que a dormência espiritual ela é associada à preguiça, porque ele fala que vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. Então o que eu vou entender daqui? Que muitas vezes o Salomão, ele dá o exemplo aqui da formiga, mas quando ela chega em casa, ela já tem ali acamado, sabe o que ela faz? Vocês já observaram como que é a formiga interessante? A formiga, ela descobre um alimento, mas está longe de onde ela mora. Então, ela vem de volta e nessa volta ela solta uma substância da barriguinha dela, ela solta aquela substância até chegar na casa. Porque chega lá, ela avisa a todos o que ela descobriu, o alimento. E aí aquele povo que está sedento, aquele povo não, as formiguinhas que estão sedentas, elas saem e vão pelo cheiro daquele feromônio que ele soltou. E aí eles não eram, vocês já repararam que a formiguinha anda em fila? Porque elas andam no mesmo caminho para onde aquele primeiro achou alimento. E aí elas vão também, vão soltando também um feromônio. E aí chegam lá. Elas alimentam, mas elas também trazem para casa. Então, quando o Senhor fala vai ter uma formiga, ela está explicando que quando eu encontro um alimento, este é o nosso alimento. Amém? Quando eu encontro um alimento chamado Palavra de Deus, que é alimento espiritual, eu preciso ser igual a formiga. Entende? Olha, vamos lá na igreja, lá tem um lugar onde você vai fortalecer o teu espírito e a tua alma. Lá tem alimento para te fortalecer, para você conseguir lá fora seguir a sua vida, seguir o trabalho, a educação, a família. Mas eu sei do lugar onde tem alimento. É dessa forma que a formiguinha está fazendo. E ele dá um exemplo dessa formiga. Ela não guarda nada só para si. Muitas vezes, todos os domingos e sexta, a gente vem para cá, recebe o alimento, enche a barriga espiritual e vai embora. Compartilhou com alguém? Falou desse alimento com alguém? Ou será que esse alimento ficou ali parado até embolorado? Sabe? Todas elas, as formiguinhas, elas retribuem o bem com o bem. Elas falam da novidade, elas falam do alimento. E é isso que o Senhor tem falado conosco. É interessante que eu quero imaginar aquele formigueiro quando... Vocês já repararam que elas carregam bem mais do que elas aguentam, do que o tamanhinho delas? Elas são fortes, porque elas são unidas. Uma fala para a outra, que fala para a outra, que fala para a outra. E ninguém passa fome. Elas vivem em comunhão, em comunidade. E nós precisamos aprender isso também. Aonde há comunhão, há alegria, há contentamento, não há fome. E quando eu começo a aprender tudo isso, trazendo para a realidade que nós vivemos hoje, poucas pessoas têm morrido com salvação. Nós vivemos um tempo, principalmente jovens e adolescentes, têm morrido sem conhecer o Senhor Jesus. E eu estou falando sim de pessoas que são seduzidas por tráfico, por coisas erradas, por prostituição, e elas escolheram isso. Não, muitas vezes elas foram forçadas a isso. Muitas vezes elas não viam outro caminho. Muitas vezes a realidade delas era só aquela ali. Nós precisamos começar sim a falar do amor de Jesus para todas as pessoas, porque quem vai fazer a obra é o Espírito Santo, mas Ele quer usar você, Ele quer usar a sua boca, Ele quer usar você começando na sua casa, na sua rua. Mas começa a falar desse amor de Deus, começa a distribuir esse alimento. Ontem eu vi uma reportagem de Goiás, de uma doutora do IML, ela falando que
um índice de suicídio muito grande. Muitas pessoas desesperadas porque estavam afundadas em dívidas. O tal das bets, os joguinhos da internet, daqueles bichinhos amarelinhos. E a gente sabe o que é isso. Eu não vou dar o nome, mas vocês sabem. Eu não vou dar o nome porque eu vou soltar o vídeo, né? Mas apostas pela internet, pessoas emprestando dinheiro, e é um trem vicioso. Porque eles apresentam de graça, você ganha um dinheiro, aí esse dinheiro você quer aplicar, ele vai aumentando, quando você vê, você está com uma dívida muito alta. Aí eles oferecem, olha, tem uma pessoa ali que empresta dinheiro ajuda. Lá em Goiás, estava acontecendo de pessoas perderem casa, perderem terrenos, perderem automóveis, porque ela tinha um vazio tão grande e ela começou distraída na internet. Quando ela menos esperou, ela já estava num vício pior do que a cocaína. E elas já tinham levado a família à falência. E aí o que começa? Depressão, suicídio. Então aí fora tem muita gente morrendo sem conhecer uma palavra de amor, sem ter um apoio espiritual. E você é a pessoa que Jesus quer usar nesse tempo, agora e é hoje. O Senhor quer usar você. Começa a sair desse lugar de conforto e começa a falar do amor de Deus para as pessoas. Começa a convidar. Olha, Jesus mudou minha história num lugarzinho chamado Casa de Oração. Lá tem alimento, lá tem palavra, lá não tem cobrança, lá tem palavra para você fortalecer. Começa a fazer isso. Sabe, nós podemos salvar muitas pessoas. Tem um ditado popular que fala: uma alma vale mais que o mundo inteiro, né? Mas isso não está na Bíblia. Mas na Bíblia vai ter uma outra palavra, que lá em Mateus 9,13, que diz que, não é aqui, vamos ver. Isso. 9,13. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, não sacrifício. Pois não vem chamar o justo, e sim o pecador para o arrependimento. Muitas vezes nós achamos que uma pessoa ali já desceu tanto que não merece ou não precisa de salvação. Todos nós precisamos. Sabe, o que mais me assombra é a questão do engano. Eu tive notícias de pessoas que foram evangélicas e hoje elas servem uma outra linha, totalmente oposta à nossa. Eu tive notícia de pessoas que estão na idolatria, estão no engano, na mentira, e um dia conheceram a Jesus, mas elas ficaram feridas. Elas podem ser resgatadas. Eu me admiro muito que nesse tempo de hoje, eu vejo pessoas ainda entregando coisas nas encruzilhadas, nada contra, cada um com a sua fé, mas aquela coisa vai resolver minha vida? Quem vai resolver minha vida é Jesus. Ele é o dono do mundo, Ele fez tudo. Pessoas gastando rios de dinheiro para fazer uma oferenda numa cachoeira, enquanto ela pode receber a salvação de graça. Amados, os tempos são maus. Não tem como eu falar do amor de Deus para nós aqui, que sabemos quem é Jesus na nossa vida, sem a gente aprender como essa mulher samaritana, ou até como Jonas, que depois que foi no fundo do poço, Jonas entendeu e foi lá, pregou para Nínive. Jonas conseguiu pregar para a cidade inteira, inclusive para o rei. E a Bíblia vai falar que toda a cidade entendeu, converteu, jejuou. E o Senhor mudou o coração dele, porque a direção de Deus era: Jonas, vai lá, prega para Nínive, porque o meu juízo chegou naquele lugar. Aquele lugar devia estar terrível. O juízo que chegou em Sodoma era o mesmo juízo que viria para Nínive. Mas ele, depois de muito
muito sofrer, de muito desobedecer, ele vai e prega, e a salvação naquele lugar, amém? Então, a minha palavra para você hoje é entender que muitas pessoas estão numa idolatria desnecessária. Muitas pessoas têm gastado tempo e tempo com coisas que o Senhor não pede. Olha, misericórdia eu quero, não sacrifício. Você não precisa sacrificar nada, você não precisa acender vela, você não precisa pagar penitência, você não precisa andar de joelho na rua ou subir escada. Não, só aceita Jesus. Ele é a salvação. E é isso que nós, igreja noiva, temos que fazer. A noiva, ela ajuda o noivo, e o noivo está vindo. Eu quero que nós começamos a entender que agora, nesse tempo, nós precisamos sair dessa acomodação e entrar realmente no cumprimento do ide, pregar o Evangelho. Ser aquela mulher samaritana, ser Jonas, ser aquelas pessoas que o Senhor fala, olha, o alimento não é só para você, ô formiguinha. O alimento é para você levar para o seu local de trabalho, onde você mora, aonde você convive. O alimento é para as pessoas que convivem no mesmo lugar. Que aproveita o homem. É essa palavra que está aqui, agora eu achei. Marcos 8. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que aproveita. Trabalha, ganha, compra, mas a vida dele, a alma dele está condenada. Precisamos olhar para o que importa. Eu digo para vocês, pessoas importam, coisas não. Pessoas importam, coisas não. As coisas ficarão. Passará o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Eu quero te levar a pensar nessa possibilidade de começar a ser essa formiguinha, a despertar uma pessoa, a trabalhar com ela, caminhar com ela, falar do amor de Deus, para que ela não tenha um encontro inesperado com a morte e siga sem conhecer a Cristo. E nós tendo essa oportunidade, eu quero que você pense nisso, no colega, no vizinho, sabe? Uma hora do seu tempo não vai mudar muito, não, mas vai acrescentar uma alma a mais no reino dos céus. Alguém um dia pregou para você: não espere a chapa esquentar, não, como esquentou para Jonas. Começa agora. Eu quero convidar aqui o louvor. Essa palavra, ela tem sequência por mais uns dias, mas hoje eu quero que você entenda que Jonas, ele conseguiu pregar, mesmo assim ele não ficou contente, ele ficou depressivo, triste, ficou lá embaixo de um lugar lá que o Senhor fez até nascer uma planta, ele ficou confortável, mas depois o Senhor também mandou um verminho para comer a planta, para tirar ele do lugar do conforto. Se você está muito confortável no seu evangelho com Cristo, está na hora de você pegar o exemplo da família. Você não é obrigado a nada. Nós temos um lema aqui na nossa igreja: nós não forçamos ninguém a nada, nós não cobramos, mas nós ensinamos. O amor de Deus é para todos, não é só para nós. Feche seus olhos agora. Eu quero que você coloque diante do Senhor aquilo que você ainda tem como empecilho, ou se é uma frieza espiritual, se é uma vergonha. Eu quero que você coloque nesse momento diante de Deus: Pai, eu não quero ser uma árvore seca, uma figueira seca que não dá fruto, Pai, mas eu quero, Senhor, festejar com o Senhor no grande dia a minha colheita. Ah, papai, eu quero dar fruto, meu Senhor.
Senhor. Eu quero, Senhor, que meus amigos te conheçam. Eu quero que a minha família te conheça. Oh, Paizinho Santo, eu quero entregar hoje o meu coração, a minha timidez. Senhor, me ajuda. Me ajuda a romper, Senhor, esse meu marasmo. Me ajuda a ser como uma formiga que aprende a dividir tudo, inclusive alimento espiritual. Ah, Paizinho Santo, eu sei que para mim também está difícil, Senhor, a minha casa, ela está com problemas, meu trabalho. Mas, Senhor, me ajuda, porque a Tua palavra diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por isso, Pai, eu quero sim, eu quero viver a Tua promessa, eu quero viver o reino. Eu quero, Senhor, ser aquela pessoa que mostra o reino, aponta o caminho, porque se eu não estou apontando o caminho, talvez nem eu esteja indo para o lugar certo. Ah, Senhor, nos ajuda nessa noite. Nos ajuda, Senhor, a sondar o nosso coração e ver o que tem nos impedido de falar desse amor. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ensina, Senhor, nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, como as formiguinhas, levando alimento, Senhor, para outras pessoas. Oh, Espírito Santo, cada vez mais fique em pé, vamos adorar ao Senhor, vamos entregar a Ele o nosso coração, vamos pedir a Ele: Senhor, nos ajuda.